vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Vida e Morte de Isaías Arruda, Sangue dos Paulinos, Abrigo de Lampião, do escritor e pesquisador João Tavares Calixto Júnior. Acerca de Raimundo Moraes, é possível observar aspectos de sua vida por meio de entrevista que foi publicado em O Ceará, Fortaleza, 1º de setembro de 1928, na página 6. Nesta, Raimundo Moraes, homem de 28 anos, de cor morena, baixo, franzino, natural de Brejo dos Santos, atual Brejo Santo, no estado do Ceará, diz ter vivido 12 anos na espingarda, no meio dos mais temíveis cangaceiros, como José Inácio do Barro, Sebastião Pereira, Lampião, Luiz Padre, Gitirana e outros. Raimundo Moraes conta que viveu em Brejo dos Santos até 1914, na companhia do seu pai, José Maximiano Moraes, a quem ajudava numa loja de sua propriedade. No fim daquele ano, quando tinha apenas 14 anos, abandonou a casa do seu pai a fim de ganhar a vida sozinho, passando a trabalhar para Chico Chicote, político influente que poucos dias depois convidou-o a tomar parte num assalto armado em Porteiras. Com satisfação, Raimundo Moraes aceitou o convite e seguiu no meio do numeroso grupo para ataque àquela vila, que caiu em poder de Chico Chicote. Durante a luta, Moraes portou-se com tal valentia que passou a ser alvo dos elogios do chefe do bando e dos seus companheiros, o que o encheu de orgulho e o animou a prosseguir na vida do cangaço. Pouco depois dessa façanha, quando se encontrava no sítio Guaribas de Chico Chicote, tomou por 2 vezes parte na defesa daquela propriedade, atacada por forças do governo. Serenadas as coisas em Guaribas, foram dispensados os serviços de todos os cabras, tendo Moraes seguido com diversos deles para Brejo dos Santos, onde foram cercados por numerosa força policial, que conseguiu capturar um deles. Moraes conseguiu não ser apanhado e fugiu para São José de Piranhas, na Paraíba, onde, não sendo conhecido, pôde empregar-se como lavrador no sítio Picadas, de propriedade do Major Andrade. Passou 6 meses trabalhando naquele sítio, mas sentindo saudades da vida do cangaço, voltou a Brejo dos Santos, sendo logo após a sua chegada cercado por força policial. Graças a um auxílio que lhe prestou um irmão seu, conseguiu fugir, indo para o sítio Barro, de propriedade do coronel José Inácio. Durante 1 ano, mais ou menos, esteve trabalhando como agricultor naquele sítio. Mas um certo dia, José Inácio chamou, dando-lhe um rifle e farta munição para, em companhia de outros rapazes, ir fazer uns serviços. Tratava-se nada mais, nada menos, que ir liquidar João Fandeiro, inimigo do José Inácio. O grupo era formado por Sebastião Pereira e, entre outros cangaceiros, contava Tiburtino Inácio, Ponto Fino, Deodato, Patrício, João de Genoveva e José Pedro. Cerca de 5 horas da manhã, o grupo cercou o sítio Pintombeiras, distante 1 légua do Barro, propriedade e residência de João Fandeiro, começando então violento tiroteio que demorou até às 9 horas da manhã, quando a família do atacado obteve permissão para sair de casa. João Fandeiro, apesar de ferido, resistiu ainda 15 minutos de fogo, mas afinal abriu a porta para entregar-se, sendo crivado de balas. Imediatamente os assaltantes atearam fogo na propriedade. Terminando o serviço, o grupo voltou ao sítio Barro,
ficando José Inácio muito satisfeito quando soube que o seu inimigo tinha morrido e que sua propriedade fora totalmente incendiada. 2 meses mais tarde, fazendo parte de um grupo de 12 homens, em que figurava Luiz Padre, Sebastião Pereira, Mourão, Gitirana, José Dedé, João Dedé, Vicente Marinho, José Marinho e Cambirimba, dirigiu-se Raimundo Moraes ao Pajeú, em Pernambuco, onde morava uma filha de José Inácio. Ali no povoado Queixadas, mataram depois de relinda luta a Antônio da Imburana, que havia tirado a vida de Manuel Pereira Dadir, irmão de Sebastião Pereira. Cometido esse ato e sendo perseguido pela polícia pernambucana, o grupo voltou para o Sítio Barro, fazendo no caminho vários saques. Depois de alguns meses de repouso, Moraes entrou num grupo de 45 homens, organizado por José Inácio e do qual fazia parte Lampião, para atacar o padre Lacerda em Coité. Pelas 9 horas da manhã, o numeroso bando, que se encontrava bem armado e municiado, atacou a vila de Coité, ocupando no primeiro combate 3 casas da rua. A população ofereceu heróica resistência, que durou de 9 horas da manhã até 6h30 da tarde, quando os assaltantes foram obrigados a recuar, indo até a fazenda do coronel Cartacho, de Mauriti, o qual, sabendo da aproximação dos bandoleiros, abandonou a sua propriedade, que foi saqueada e depredada. De acordo com as instruções de José Inácio, o grupo, ao retirar-se de Coité, deveria atacar Milagres, mas achando-se essa localidade bem guarnecida, Lampião tentou atrair a atenção da força policial para fora daquele município, para o que fingiu atacar a fazenda Queimadas, próximo de Mauriti. No momento em que efetuava o assalto a Queimadas, o bando foi surpreendido por uma força de 12 praças, comandadas pelo sargento Gouveia, que recuou 3 vezes. No último ataque do sargento Gouveia, o grupo desistiu, retirando-se em direção à Conceição do Piancó. Durante a luta, morreram 2 soldados e os cangaceiros perderam Pitombeira, ficando ferido o bandido Lavandeira, que foi levado para a casa do velho Batista dos Valões, tio de Sebastião Pereira e de Luiz Padre. De Conceição do Piancó, os bandoleiros dirigiram-se para o povoado Cristóvão, do município de Belmonte, em Pernambuco, onde foram homenageados por Ioiô Maroto, que lhes forneceu munição. Após esses acontecimentos, voltaram todos ao barro de José Inácio, que mostrou a Raimundo Moraes um telegrama do deputado Floro Bartolomeu, aconselhando-o a abandonar a vida do cangaço, visto que pretendia fazê-lo prefeito de Milagres. Em virtude desses conselhos, José Inácio resolveu dispensar o grupo, mandando-o para o Pajeú das Flores. Os bandidos não quiseram ir para aquela comunidade pernambucana e rumaram a Patos, e dali a Vila Bela, onde se acoitaram no sítio Abóboras, de propriedade do coronel Marçal Diniz. Numa dessas viagens, o grupo se dividiu em 6 homens, dirigiram-se a Olho d'Água, tendo um encontro com as forças cearenses, comandadas pelo capitão José dos Santos Carneiro. Os 6 cangaceiros perderam as montarias e refugiaram-se em Patos, onde se achava Lampião. Lampião, à frente de 30 homens, dirigiu-se para o Pajeú das Flores, não sendo acompanhado de Raimundo Moraes, que com 2 bandidos voltou ao Ceará, indo para o Juazeiro, onde comprou uma bodega e passou a viver como negociante.
Durante 2 anos, Raimundo Moraes viveu como bodegueiro, mas uma vez ou outra, realizava expedições de cangaço por conta própria. Numa dessas expedições, chefiou um grupo composto de Antônio Padeiro, Lavandeira e dos Mateus, com os quais atacou José Amaro, no município de Aurora, saqueando totalmente a casa deste. Tratava-se de José Amaro de França, ex-vereador de Aurora, morador no sítio Cajueiro, pai do célebre padre Francisco França e de outros 3 filhos sacerdotes, além de uma filha freira. Essa façanha custou-lhe novamente a perseguição da polícia, o que determinou a sua fuga para o Pajeú, onde encontrou-se com Ioiô Maroto. Este, poucos meses depois, recebia Lampião em sua fazenda, passando Raimundo Moraes a agir juntamente com o temível chefe de bandoleiros. Retirando-se Lampião, Raimundo Moraes não quis seguir e com Lavandeira passou a roubar entre Cristóvão, Belmonte e Poço dos Paus. Depois de várias peripécias, Moraes foi acusado como autor da morte de Vicente Quilarino, pelo que teve de fugir indo para Gamileiras, no estado do Ceará, onde foi contratado para, em companhia dos Marcelinos, perseguir Horácio Novaes. Demorou-se em Gamileiras, mas se viu perseguido por Júlio Pereira, por não querer trabalhar com este com furto de gados. Júlio Pereira, com diversos homens, atacou-o no dia 12 de maio de 1926, mas não conseguiu lhe assassinar. Raimundo Moraes foi para o Olho d'Água do Santo, em Brejo Santo, onde pediu a proteção do coronel Joaquim de Lucena, conhecido por Quinca Chicote, prefeito municipal, que prometeu acoitá-lo, dando-lhe uma casa. Depois de poucos dias, o mesmo coronel Quincas Chicote mandou matá-lo por um grupo que faziam parte João Chicote, Antônio e Pedro Grangeiro, Manuel Salgueiro e Ferrugem. Moraes comenta que entrincheirou-se em casa e resistiu ao ataque desde 10 horas da noite até as 6:30 da manhã seguinte, quando recebeu 2 balas na perna direita. Além desses ferimentos, a sua munição acabou-se, não podendo mais resistir. O primeiro a entrar em sua casa foi Manuel Salgueiro, a quem Moraes comunicou que estava ferido. Minutos depois, penetravam na casa mais 3 cangaceiros que queriam lhe matar, em quem ele apelou para Salgueiro, mostrando que era covardia matar um homem ferido e sem armas. Manuel Salgueiro ficou ao lado de Moraes. Não consentiu que lhe tirassem a vida. Ferrugem e os outros queriam dar cabo do ferido, mas Salgueiro botou bala na agulha do rifle e tomou posição, disposto a defender a vida do homem que tinha ido exterminar. Ferrugem e os outros cangaceiros não quiseram entrar em luta com Salgueiro, retirando-se da casa resmungando. Depois disso, Raimundo Moraes foi levado para Brejo dos Santos, onde, depois da amputação da perna direita, acima do joelho, foi recolhido à cadeia. Passado alguns meses, Moraes foi posto em liberdade, seguindo para a Missão Velha, onde encontrou a proteção de Isaías Arruda, que lhe deu cama e mesa. Passou a viver tranquilamente em Missão Velha, mas quando menos esperava, foi preso e removido para Fortaleza.